Fala, meu povo bonito! Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a gente tá vindo aqui porque tá na hora. Sabe que hora é essa? Tela preta. Hoje a gente vai falar sobre uma série que, quando eu tava na faculdade, ela mexeu muito comigo, mas por questões da faculdade, claro, eu não pude continuar e terminei agora recentemente com meu companheiro. A série desta semana é How to Get Away with Murder, da maravilhosa Deusa Ébano. Eu trouxe essa série especificamente para trabalhar, para tratar, pra gente conversar, porque essa série me fez pensar assim em N coisas. Eu não sei vocês, quem já assistiu, o que a série fez pensar. Inclusive quero saber, tá, gente? Por favor, comenta aqui embaixo em algum momento para eu saber. A primeira coisa que a série me fez pensar, nesse quadro de hoje, nessa série especificamente, o tema que me fez pensar primeiro foi um relacionamento interracial, mas diferente do filme anterior que a gente conversou há 2 semanas atrás, nesta série, o relacionamento interracial era um ponto de sofrimento para aquela mulher. Primeiro que a Shonda, né, eu não falei, a produtora da série How to Get Away with Murder é a Shonda Rhimes. Sucesso de bilheteria, né? Não é bilheteria porque não é cinema, mas é uma das produtoras de maior sucesso no mundo. Tudo que ela produz faz muito sucesso. Ela tem muita... eu não sei como falar, na verdade. Eu acho que ela tem uma leveza e, quando necessário, ela pesa a mão para falar de coisas muito sérias, né? E eu acho que a intenção dela no enredo para trazer esse desconforto, né, da personagem, né, Annalise Keating. Se eu estiver falando errado, tá, gente? Eu não entendo de inglês mesmo, não. É o que eu aprendi na vida. Ela vai construindo esse enredo pra gente levar um susto quando a gente descobre, por exemplo, que o marido da Annalise é um homem branco. Porque ela vai mostrando um aluno que se relaciona com essa professora, e aí ele é escolhido para fazer parte dos 5, que são os alunos de direito que vão poder trabalhar com ela, poder estagiar com ela. Ela é uma advogada de renome, muito respeitada, muito cabulosa, né, gente? Isso só vai ficando mais evidente ao longo da série, tá? São 6 temporadas. E aí, na primeira temporada, ela vai construindo uma narrativa que a gente não espera, por exemplo, que o Sam, o marido dela, seja branco. Inclusive, ela tem um amante que é negro. E aí a gente fica, ô, companheira! Outro ponto que eu acho importante e que me chamou a atenção na série é o quanto que a todo momento a Shonda vai construindo um enredo em que a ancestralidade da mulher negra fica evidente, né? Assim, tem na primeira temporada também, mais no final, a mãe da Annalise aparece, e aí com a chegada dessa mulher vem à tona o sofrimento, né? Um abuso sexual que ela sofreu na infância e o quanto isso interfere na vida dela atualmente, mas o quanto isso é um legado, né? O abuso sexual, o abuso físico, a adultização da mulher negra, a Shonda conseguiu retratar na série como se fosse uma herança, né? Está diretamente ligado com a nossa ancestralidade, e aí é a minha interpretação, né? Que também está muito diretamente ligado com o lugar social que a gente ocupou na sociedade como população negra há muito tempo, né? Que é o lugar de escravizados. Nós éramos falei errado, gente. A gente era objetificado, a gente não era ser humano, né? Assim, desumanizavam as pessoas que eram escravizadas. Então, a série consegue trazer esse tanto de reflexão, uma riqueza de enredo, que é o que a Shonda faz até hoje. Uma outra coisa que a série faz pensar, e que se a gente for parar para prestar atenção, né? A série, a primeira temporada, se eu não estiver equivocada, ela é de 2014. Em 2014, a gente não tinha uma discussão tão ampla, né, assim, tão fundamentada nas grandes massas sobre as questões de sexualidade, né, assim, as questões de gênero. Então, a série vem trazer uma mulher negra de sucesso, bem-sucedida financeiramente,
bissexual, né? A gente descobre ao longo da série que antes de engatar nesse casamento que ela tá atualmente com esse homem, né, o Sam, ela tinha uma relação homoafetiva com uma colega da faculdade que ela não deu conta de sustentar pelo lugar social que ela ocupa, né? E isso a gente não vai descobrir na temporada que isso aparece, a gente vai descobrir ao longo da série. E aí ela sempre traz como é muito difícil já ser a mulher negra casada com homem branco, como é que seria duplamente difícil para ela ser uma mulher negra num relacionamento homoafetivo. Para além dessas questões sociais, ela ainda traz questões familiares, né? Ela sempre questiona, como que eu vou falar isso para minha mãe? Então a série traz esse tema, que é um tema extremamente relevante, né? Assim, na época ainda estava, as séries ainda estavam se apropriando aos poucos. Se eu não me engano, foi uma das primeiras cenas de sexo homoafetivo que eu vi numa série. Acho que foi uma coisa assim, na época que eu fiquei, nossa, que cabuloso. E que hoje a gente tem mais fluidez, né? A gente consegue ver esse tipo de conteúdo ser abordado em mais séries, né? Isso é um avanço. Para as pessoas que já acompanham essa página, né, que estão comigo desde o começo, aqui a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre população negra e a gente fala sobre o cuidado ofertado, tanto na urgência psiquiátrica como no cuidado ambulatorial e em consultório particular. E essa série é uma série que traz o transtorno mental como algo a ser explorado, né? A gente vê essa mulher que traz soluções mágicas, né? Assim, então o enredo da série basicamente ela passa spoiler, tá, gente? Quem não assistiu, esse é um momento de spoiler. Eu vou pedir pro Larry fazer fazer um negocinho pra vocês saberem que é um momento de spoiler. Ela passa a série criando um enredo para proteger pessoas ao seu redor que cometem assassinatos. E aí, fazendo esse movimento, ela entra no olho do furacão. Ela fica em evidência, né? Então, mostra ao longo da série uma mulher que consegue soluções, mas não mostra como é que ela chega nessas soluções. Mas o resultado de estar sempre alerta, sempre disponível, sempre no lugar da maternagem, de quem vai proteger, quem vai resolver os problemas, é um adoecimento psíquico, né? Ela sofre um acidente em algum momento da série, ela passa pelo luto de um bebê, então o filho dela, que ela estava grávida, nasce morto por conta desse acidente. Ela passa por um luto mal trabalhado e a partir disso ela começa a consumir bebida alcoólica de uma forma prejudicial e abusiva, né? Ela começa abusivamente, então ela vai consumindo as quantidades muito grandes, mas isso não impacta no cotidiano dela. Ela continua trabalhando, ela continua vivendo a vida dela, curtindo os amigos. E com o passar da série, você vai percebendo o quanto que esse transtorno mental, o quanto que esse uso abusivo de álcool vai prejudicando o cotidiano, as relações. Então ela não consegue sustentar as relações dela, né, assim, amorosas. Ela tem uma dificuldade de interação com o outro que na série não fica claro se é por conta do uso da bebida alcoólica, se é por conta do que ela tem para si como forma de viver e como ela se coloca no mundo. Então a série traz esse tipo de questionamento sobre transtorno mental, mas em contrapartida traz um tratamento moralista, que diz muito da realidade dos Estados Unidos e que o Brasil, como tudo que os Estados Unidos faz, o brasileiro tem esse hábito de tentar consumir o que os Estados Unidos consomem, mas a gente tem uma política, na verdade, né, agora que está tentando acabar com a política, a gente tinha uma política muito sólida para usuários, né, para oferecer o cuidado para usuários de saúde mental que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. E é uma tecnologia de cuidado que chama redução de danos. Na série, eles tratam pelos alcoólicos anônimos, tem os 12 passos, tem apadrinhamento, e ela não consegue, né? Assim, chega um ponto de agravamento do quadro dela em que ela está sujeita a perder a carteira da Ordem dos Advogados. Ela não vai poder mais trabalhar, por exemplo.
tamanho é o enrosco que ela foi se metendo por fazer uso abusivo, por tentar proteger essas pessoas e por estar sempre disponível, negligenciando a si própria, né? Aqui no Brasil, a gente não, pelo menos até alguns anos atrás, a gente preconizava o cuidado em liberdade através da redução de danos, entendendo que o usuário era parte ativa do processo de tratamento e entendendo que ele tinha uma relação com a droga e não que ele tem uma doença, uma patologia. E agora é a minha interpretação. Eu sempre discuto isso com os meus colegas de trabalho sobre essa patologização da relação que o sujeito, o usuário, o indivíduo tem com o objeto droga, como que isso tira da pessoa a possibilidade dela escolher se relacionar com aquele objeto. Porque quando a gente diz é uma doença normalmente a gente não consegue controlar. É assim, ela chega, ela acontece, a gente pode se colocar em risco ou não para a doença acontecer, mas ela acontece, você não controla. Eu, particularmente, pelos... como que fala, gente? Pelo aporte teórico que eu acredito em relação com os objetos. Então, o usuário de drogas, ou de álcool e outras drogas, ele se relaciona com o objeto droga. Ele não tem uma doença. Essa é a forma como eu trabalho na minha clínica, tá? Então, para mim, foi muito impactante e desconfortável ver um enredo em que ela era culpabilizada, em que era moralista o tratamento e que as pessoas julgavam ela porque ela tinha um uso abusivo e prejudicial de drogas, né? Assim, não parecia que ajudava a tratar, pelo contrário, na maioria das vezes atrapalhava ela. Por fim, gente, um tema que eu não cheguei sozinha, né? Assim, eu gosto muito de assistir coisas e discutir com as pessoas. E foi por isso que esse quadro surgiu, essa ideia surgiu. Conversando com a Rick, né? Que é quem me ajuda, quem é meu companheiro, faz as edições dos vídeos, me fortalece nas ideias quando eu tô sem criatividade. Ele trouxe um ponto que eu achei muito relevante da gente conversar aqui, que é a questão da culpa. E eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou nisso. O enredo da série, como eu disse anteriormente, ele é todo em torno desses crimes. E dos movimentos que a Annelise faz para os crimes não serem penalizados, para as pessoas que fizeram esses crimes não irem para a cadeia. A grosso modo, é isso que acontece na série. E nesse movimento, ela vai se construindo e se percebendo como alguém que está num sistema racista, machista, opressor e que privilegia alguns corpos. E na série eles vão mostrando que os corpos privilegiados é a branquitude. Dito isso, ela, num certo momento da série, ela entra com uma petição para pedir para o Supremo Tribunal Federal para fazer um julgamento justo de pessoas que estão ou que foram mal investidas no judiciário americano. E aí, nesse processo, ela começa a ser atacada pelos órgãos governamentais, né, estaduais, municipais. E aí, ela vai, na série, escancarando o racismo estrutural por trás disso, né, assim. E o quanto que a Annelise, ela protagoniza um corpo negro positivado em lugares de poder, em espaços de poder e ascensão social, que incomoda, né, assim. Então ela avança, ela sobe nas classes e ela quer que os seus consigam minimamente acessar junto, né, chegar próximo daquilo que ela está conquistando sozinha. Então essa petição mexe muito com os governos e eles tentam de todas as formas responsabilizá-la por esses crimes que ela não cometeu. E é muito curioso, porque quando o calo aperta mesmo, as pessoas que ela protegeu a série toda, aí agora vai para o spoiler, tá, gente, para quem não assistiu, essas pessoas tentam se defender e no processo de se defender tentam culpar ela.
E aí, quando eu falo, né, de quem é a culpa, é porque ela passa por um longo e maçante e difícil processo judiciário, né, em que ela é a ré. E ela tem que comprovar que ela não é a pessoa que cometeu aqueles crimes, mas as provas estão sendo produzidas para que ela seja culpada e penalizada. E aí ela depende das pessoas que ela protegeu e nenhuma delas está disposta a protegê-la, né? Assim, ela vai para um sistema judiciário que penaliza os corpos que o corpo dela representa com mais força do que os outros tipos de corpos, e ela tem que provar que, apesar de ser esse corpo que naquele espaço não é positivado, ela é alguém que está tentando fazer diferente, alguém que está vivendo a própria vida e que ela esteve envolvida nesses conflitos por circunstâncias da vida. E aí ela consegue, por uma reviravolta, consegue provar a inocência. E aí depois disso, né, assim, ela perde os vínculos com essas pessoas e aí ela continua vivendo a vida dela da forma que ela escolheu, mas sem que essas relações sejam adoecedoras, né? Assim, porque uma coisa que eu não falei antes também, mas que agora eu pensei, é o quanto que a série vai mostrando como as relações, elas podem ser abusivas de todos os lados, né? Elas podem ser prejudiciais, elas podem ser nocivas. E que às vezes a gente está tão preso numa relação abusiva que a gente não consegue perceber que sem aquilo a gente vai ficar melhor. E eu acho que a série conseguiu retratar no fim dela o quanto que isso é possível sim, não sem dor, não sem lágrimas, mas que faz um bem a gente se relacionar com pessoas que não são nocivas e não são prejudiciais para a nossa saúde mental. Então eu acho que hoje eu quis trazer essas reflexões, né, do que a série conseguiu me trazer, do que eu consegui também montar de um roteiro para hoje. Mas eu lembro que ao longo da série eu fui sentindo, fui pensando, fui refletindo sobre várias coisas. Então, se alguém pensou em outras coisas diferentes das reflexões que eu trouxe aqui, por favor, compartilhe com a gente. Então, por hoje é só. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, me avisem. Eu tô fazendo com muito carinho. Vamos lá, vamos junto.